Nós vamos estar lendo aqui no livro de Ezequiel. Todo mundo que tem a sua Bíblia, abra aí, livro de Ezequiel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 9, versículo 3 e 4. Depois nós vamos estar lendo mais outros capítulos. E a palavra de Deus diz assim: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Capítulo 10 de Ezequiel, a partir do versículo 4, diz assim: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Versículo 19. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel capítulo 11, versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Versículo 24 e 25. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Amados irmãos, como título desta palavra que gostaria de trazer para os irmãos, fala sobre quando se vai a glória de Deus. Quando se vai a glória de Deus. Então, nós temos aqui como introdução desta palavra, a glória de Deus, todo mundo sabe, representava a presença de Deus no templo. Então nós sentimos esta glória porque Deus está no templo. E quando Deus retira esta glória, é isso que eu quero falar para os irmãos. Quando Deus retira esta glória, porque a glória tem que estar aqui, ela não pode sair. E quando sai, acontece um grande problema. Nós queremos no decorrer desta palavra, não é uma palavra comprida, eu não sei pregar muito tempo, mas é uma palavra sucinta, mas que eu quero trazer a lembrança dos irmãos sobre a glória de Deus. Todo mundo quer ter a glória de Deus, todo mundo quer que a glória de Deus seja manifestada, mas existe um problema sério, porque se nós não vigiarmos, a glória de Deus ela não vai estar e ela vai sair. Então uma noite de reflexão, por quê? Porque a Santa Ceia, quando há Santa Ceia, é um culto de reflexão, é um culto na qual nós precisamos examinarmos a nós mesmos e olhar para nós, para a nossa vida espiritual, ver como é que nós estamos andando. Será que nós estamos andando com Deus para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida?
Ou será que nós estamos andando de qualquer jeito, achando que Deus é bonzinho e que a glória dele vai se manifestar a qualquer momento, a qualquer lugar? Mas nós vamos ver, irmãos, que é preciso estar vigilante, é preciso andar na presença de Deus, para que assim a glória esteja no lugar e não saia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando a glória de Deus se manifestou aos filhos de Israel, quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, os irmãos lembram que Moisés, quando saíram do Egito e estavam atravessando o deserto, Deus se manifestou para Moisés e falou para ele: Moisés, erga o templo, erga o tabernáculo, que depois foi chamado de templo. Então, templo, tabernáculo é a mesma coisa. E Moisés então ergueu o templo, construiu o templo de acordo com as ordens de Deus. Nada foi feito sem a ordem de Deus, irmãos. Então, quando Moisés ergueu aquele templo, diz aqui a palavra do Senhor, lá em Êxodo, que a glória do Senhor se manifestou quando foi inaugurado. Aleluia. Glória a Deus. Nós, quando inauguramos alguma coisa, há uma festividade, né? Existe uma alegria quando se inaugura alguma coisa. E nada foi ao contrário quando Moisés inaugurou o templo ali no deserto. A Bíblia fala que a glória do Senhor se manifestou naquele lugar, naquele dia. E diz a palavra de Deus que ninguém conseguia ficar de pé. Aleluia! Tamanha era a glória de Deus. E assim é também nos dias de hoje. Nós também podemos nos encher da glória de Deus e não conseguir ficar de pé. Tamanha seja a glória de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, esta glória era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Salomão, os irmãos sabem, que foi o construtor, o executor do templo, e depois de Moisés, que era tabernáculo, ele construiu um templo, já programado por Davi, seu pai, que queria fazer uma casa para o Senhor. Era o desejo de Davi. Davi queria construir um lugar aonde Deus pudesse habitar e falar com o povo e manifestar o seu poder. Mas ele não conseguiu, porque Deus já tinha um plano para o seu filho Salomão. E diz a palavra de Deus que Deus encheu Salomão de tanta sabedoria, que fez um templo magnífico. Ele foi, na verdade, um construtor muito eficiente. E ele elaborou aquele templo de uma forma impressionante. E diz os historiadores que aquele templo de Salomão, nunca houve outro mais magnífico do que o construído por Salomão. Então, meus irmãos, o período em que a Arca da Aliança foi levada para o templo, quando chegou esta arca lá, porque a arca era no tabernáculo, ela andava com Moisés aonde eles iam, era levado a Arca da Aliança. Quando se construiu o templo, então a arca tinha que ficar dentro do templo. Já não era tabernáculo, era templo. Então a Arca da Aliança tinha que ficar dentro do templo. Quando esta arca foi levada para o templo lá em Salomão, lá de Salomão, a glória de Deus se manifestou novamente. Aleluia. Glória a Deus. Isso, amados irmãos, é algo que Deus quer mostrar para nós nos dias de hoje. E a glória dele também pode se manifestar aqui, nesta vida. Aleluia. Mas tem os requisitos próprios para a manifestação
da glória de Deus. Da mesma forma, no culto de dedicação do templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, onde a glória de Deus se manifestou, e desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos às orações, às manifestações nossas para com Deus, aos nossos pedidos, aos nossos anseios, aos nossos pedidos de perdão. Então ele prometeu, desde que o templo foi inaugurado, ele fez essa promessa para nós. Glória a Deus. Então todo o povo que precisava de Deus, da manifestação do Senhor, de uma cura, de um milagre, ele ia no templo. E lá Deus se manifestava com grande glória, com grande poder na vida daquela pessoa, de uma forma que cada um recebia a sua bênção. Aleluia. O templo é importante. O templo é um lugar onde Deus verdadeiramente habitava. Era um templo onde Deus verdadeiramente manifestava o seu poder, a sua glória na vida das pessoas. Então, meus irmãos, as pessoas tinham esta oportunidade de estar na presença de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas aconteceu que na continuação da vida do povo, eles foram esquecendo desta promessa de Deus. Deus prometeu estar com eles, ouvindo, manifestando o seu poder, a sua glória, abençoando. E este povo foi, com o passar dos anos, esquecendo. Irmão, nos dias de hoje, tem muita gente se esquecendo de Deus. Esses momentos de oração que nós passamos aqui, é uma lembrança do que Deus pode fazer por nós. E nós nos lembramos dele. Por isso a oração é importante. Antes de começar o culto, é importante estar com os joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. E desta forma, Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder, o seu milagre. Quantos de nós queremos um milagre? Quantos de nós queremos uma bênção? Quantos de nós estamos buscando a face do Senhor? Quantos de nós estamos buscando uma manifestação de Deus para uma causa nossa, para um problema nosso? Mas para isso é necessário oração. Então eu ouvi muitos pregadores dizendo assim, olha, para o povo de Deus, pouca oração, uma lembrança de que Deus pode abençoar a sua vida. Mas aquele povo, infelizmente, foi esquecendo com o passar do tempo. Aí o que Deus fez? Retirou a glória do templo. Ele retirou a glória do templo. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim, isso segundo a visão do profeta. O profeta Ezequiel, ele teve uma visão. E na visão dele, ele viu a retirada da glória de Deus do templo. Então ela teve alguns estágios. E o primeiro estágio da retirada dessa glória de Deus foi que a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Os irmãos lembram que a arca da aliança tinha dois querubins, um olhando para o outro com as suas asas abertas? Deus se manifestava através disso. Então, a glória do Senhor se levantou desses querubins, saiu dos querubins e passou para a entrada do templo. Ou seja, a arca da aliança estava num lugar mais ou menos assim como este púlpito. A glória do Senhor saiu daqui e foi para a porta do templo. Vejam bem os estágios da retirada da glória de Deus no meio do povo.
Não é uma coisa assim que saiu de repente, mas teve os seus estágios. Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, depois que a glória do Senhor parou na entrada do templo, ela pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Segundo a visão do profeta Ezequiel, a glória do Senhor saiu de meio dos querubins, foi para a entrada do templo, dali foi para o Monte das Oliveiras, a glória do Senhor, ou seja, a presença de Deus. Quando se fala de glória de Deus, se fala da presença dele, porque é na presença dele que é manifestada a glória, ou a glória é a presença, não importa. O importante é que a presença de Deus, ela saiu do templo e foi parar lá no Monte das Oliveiras. Ou seja, o templo ficou sem a glória. Ficou do lado de fora do templo. E nós, meus irmãos, nós que estamos aqui, querendo que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, a glória de Deus tem que estar aqui dentro. Se ela sair daqui, ninguém vai sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Ninguém vai sentir o poder, a glória. Ninguém vai sentir a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus está no recinto, está na casa, todos se enchem, todos se revestem, todos se alegram, todos ficam cheios da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele está se referindo aos querubins do propiciatório da Arca da Aliança, que está lá registrado em 2 Crônicas. A Arca da Aliança foi construída desta forma, com os 2 querubins em cima, e esses querubins não podiam sair dali. Glória seja dada ao nome do Senhor. Qualquer que seja a interpretação de estudiosos sobre a Arca da Aliança, não importa para nós, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Deus durante a peregrinação do deserto. Vejam bem do que eu estou falando. Estou falando de uma fumaça. Quando o povo saiu lá do Egito e atravessou o deserto, Deus se manifestou em uma fumaça. Esta fumaça estava indicando a glória de Deus que estava olhando para todo o povo. E esta fumaça foi acompanhando o povo em toda a caminhada até o templo de Salomão. Até a construção do templo de Salomão. Depois não se viu mais esta fumaça. Então a fumaça, Deus estava se manifestando de uma forma diferente. De uma forma que o povo podia ver e podia perceber que Deus estava com eles. Aleluia. Deus estava com o povo, abençoando, guardando, protegendo, porque atravessar o deserto não é uma brincadeira, não é um passeio, não é um divertimento. Atravessar um deserto é sofrimento. Atravessar o deserto é você sentir, aquela angústia de estar num lugar impróprio para a sua vida. O deserto não é para homens viverem, mas sim para atravessar, ir para o outro lado. E nós estamos, assim por assim dizer, atravessando um deserto. Nós estamos tentando chegar do outro lado, para que assim Deus venha a nos abençoar de uma forma poderosa. Qual era o propósito de Deus nessa travessia? Levar eles para um lugar, um paraíso. Canaã seria o paraíso. E Deus queria que eles vivessem bem lá, tivessem as suas famílias multiplicadas lá, tivessem uma vida boa lá. Mas para isso, precisava atravessar o deserto. Quantas vezes nós estamos querendo uma bênção especial de Deus, né? Mas nós sabemos que nós estamos na luta, nós estamos no sofrimento. Uma coisa é certa, irmãos, é necessário nós sabermos que nós estamos atravessando um deserto.
E esta bênção que você almeja, que você quer, e é a bênção que Deus quer também. Deus quer te.
sacerdote. Mas agora, o povo tinha acesso a Deus. E aí é o que acontece? Você se tornou o templo de Deus, porque agora é Deus quem habita em nós. Nós somos o templo. Aleluia. E não glória a Deus por ser templo aí. Nós somos o templo de Deus, irmão. Mas esse templo não pode estar com pecado. É templo limpo que Deus habita. É templo limpo que Deus manifesta. É templo limpo que Deus manifesta o seu milagre, a sua glória, o seu poder. E aí, como é Santa Ceia, nós vamos pedir para que os irmãos façam uma análise da sua vida. Alguns foram batizados, e esse batismo é o que faz um grande significado nesta hora. O batismo vai fazer um grande significado na sua vida, porque você é templo. E se esse templo estiver contaminado com alguma coisa, Deus não pode habitar em templo contaminado. Para que o templo, na época de Jesus, fosse melhorado, Jesus entrou dentro dele, expulsou os cambiadores, aqueles que estavam fazendo negócio dentro do templo, e com o azorrague expulsou todo mundo, para que a casa do Senhor não viesse a ser colocado assim de uma forma de pecado diante de Deus. Jesus queria limpar o templo. E o batismo é Jesus que quer limpar o nosso templo. Se você foi batizado, agora faça a introspecção, se perguntando: será que eu tenho alguma coisa que não agrada a Deus? Será que eu estou praticando alguma coisa que está interferindo que a glória de Deus se manifeste na minha vida? Então, há aquela questão de que quando você aceita Jesus, se você fumava, não fume mais. Se você bebia, não beba mais. Se você estava no caminho da prostituição, não entre mais nisso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se você roubava, não roube mais. Se você fazia outras coisas que não agradam o Senhor, não faça mais. Esta é a manifestação que Deus fala para você nesta noite. Você é templo do Espírito Santo, mas se algo destas formas estiverem atuando na sua vida, Deus não vai se manifestar. E a glória de Deus sai, e você somente através do arrependimento é que pode fazer com que a glória de Deus retorne, porque Deus é misericordioso e lindo para perdoar. Aleluia. Então, meus irmãos, participar da Santa Ceia é algo sério, isso não é uma brincadeira, não é algo que a gente possa dizer assim, Santa Ceia, vamos lá comer um pãozinho e tomar lá um cálice, um suco. Eles falam lá que é o corpo de Cristo, é o sangue de Jesus. Qual o problema, né? Eu tenho algumas coisinhas aqui que ainda não consegui deixar, mas não tem problema eu tomar Santa Ceia. É engano, irmãos. Nós precisamos estar limpo por completo, vida limpa diante de Deus, para poder participar de uma atividade tão séria como essa, porque, irmãos, isso vai fazer com que a glória de Deus se manifeste na sua vida e você verdadeiramente viva uma vida espiritual com o Senhor, e Deus vai te abençoar muito e muito mais. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Dão glória a Deus aí. Muito bom. Então, meus irmãos, a conclusão desta palavra, eu quero dizer para os irmãos que tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Deus pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus
pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que está registrado lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 3. Então, andar segundo a justiça de Deus é andar segundo aquilo que Deus tem prometido, tem programado, tem feito para que você possa estar na sua presença. E com esta vida espiritual, segura, sincera, prática diante de Deus, com certeza a glória de Deus vai se manifestar e você será muitíssimo abençoado e preparado para o céu. Porque no céu não entra pecado. Então vamos supor que alguém que está ainda contraindo alguns vícios, né, na sua vida, morrer hoje ou amanhã. Aí quando Jesus levar a sua igreja, você também vai estar, não lá na igreja, mas no dia do juízo. É onde que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Os santos, a igreja, não vai estar com seus joelhos dobrados, porque já foi arrebatada. Todo joelho se dobrará é aqueles que vão receber a sentença. Por que receberam a sentença? Porque praticaram coisa errada. Porque mentiram para Deus. Ah, Senhor, eu te aceito como Salvador, mas eu não deixo meus vícios. Continuo com eles. Está mentindo para Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Então, meus irmãos, é necessário tomar muito cuidado, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se daqui a um minuto vai dar um piripaque e nós já era. Então é preciso tomar cuidado com esta vida espiritual, andar na presença de Deus, largar tudo que é mundano, tudo que prejudica o templo, porque se Deus habita num templo limpo, os vícios contamina. Então tem que largar tudo que é ruim e viva com Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.